Setembro, um mês em que os campos de futebol literalmente pegaram fogo. Cada liga, cada rodada trouxe gols dos quais era impossível desviar o olhar. Chutes potentes, combinações malucas e finalizações frias. Este vídeo é uma verdadeira coleção de arte futebolística. Momentos que fizeram as redes sociais explodirem. Os narradores gritavam e os torcedores assistiam aos replays 100 vezes seguidas. Se você gosta de ver a bola entrando no ângulo ou um jogador atravessando meio campo com ela, você está no lugar certo. Galera, neste vídeo apresento a vocês uma seleção dos melhores gols marcados em setembro de 2025. Tenham um bom vídeo. Éder Militão 2 vezes em 2 anos rompeu os ligamentos cruzados. Parecia que depois de algo assim ele não voltaria ao mais alto nível. Mas o brasileiro não apenas retornou como ainda na pré-temporada, já mostrava uma forma fantástica. E no início da nova temporada, comprovou que as lesões ficaram no passado. No dia 20 de setembro, o Real Madrid recebeu o Espanyol. Logo aos 20 minutos, Militão recebeu um passe de Valverde, avançou alguns passos e disparou com tanta força que a bola como uma bala entrou no gol adversário. O goleiro ainda tocou nela com a ponta dos dedos, mas era impossível defender. Um chute de 30 metros e uma verdadeira bomba, com todo o mérito o gol da rodada. E Mbappé não ficou para trás. Mais tarde, recebendo um passe de Vinícius, ele levantou o olhar e acertou um chute preciso e frio direto para o canto do gol do Espanyol. A bola foi tão forte e precisa que o goleiro Marko Dimitrovic nem tentou esticar os braços. Apenas ajoelhou e acompanhou o lance com os olhos. Esses 2 gols de pura classe foram os únicos da partida e garantiram uma vitória importante do Real Madrid. Passemos para Cristiano Ronaldo. Em 6 de setembro, Portugal viajou a Erevan, na Armênia, para disputar uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Aos 21 minutos, Ronaldo abriu o placar, mas o que nos interessa é o segundo gol marcado aos 47. Após um erro de um jogador armênio, a bola sobrou para o craque que não pensou 2 vezes e disparou de longa distância. A bola percorreu 24 metros em altíssima velocidade e balançou a rede. Sem palavras, um gol simplesmente espetacular. E involuntariamente dá vontade de dizer, e isso aos 40 anos. Além disso, o gol foi histórico. Ronaldo alcançou Carlos Ruiz da Guatemala e agora divide o primeiro lugar na lista de maiores artilheiros da história das eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo que você não seja fã do futebol italiano, precisa assistir pelo menos uma vez a um clássico entre Inter e Juventus. Nos últimos 3 confrontos diretos, as equipes marcaram 16 gols, e o duelo de setembro se transformou em um verdadeiro espetáculo de futebol. Primeiro, Lloyd Kelly abriu o placar com um belo gol. Depois, Çalhanoğlu respondeu com um chute espetacular de longa distância. Logo em seguida, o turco Yildiz mandou a bola no canto inferior com um chute de muito longe. E minutos depois, com ousadia, Çalhanoğlu fez outro golaço pegando de primeira da entrada da área. E então o jogo ganhou ainda mais drama. Os irmãos Thuram entraram em cena. Primeiro, Marcus Thuram, da Inter, marcou de cabeça. E 5 minutos depois, seu irmão Kevin Thuram, da Juventus, fez o mesmo. Naquele momento, o placar marcava 3-3. E pelo menos 4 desses gols poderiam facilmente estar nesta seleção. Mas o que nos interessa é o mais bonito e mais importante deles. Aos 92 minutos, quando todos acreditavam em um empate eletrizante, a bola sobrou para Vasilij Jašić. O montenegrino levantou a cabeça, mirou e, sem impulso nem corrida, disparou um canhão no ângulo superior. Jan Sommer pulou como um gato, mas o chute tinha tanta força que a bola atravessou suas luvas e foi parar no fundo das redes. O mais impressionante é que Jašić bateu quase parado, sem precisar de impulso. Um gol da vitória nos acréscimos que deu à Juventus um triunfo dramático por 4-3, e as estatísticas só deixaram tudo ainda mais louco. A Juventus teve apenas 0,68 de gols esperados, a Inter 0,96. Pela lógica, o jogo deveria ter terminado 1-0-1 ou no máximo 2-1 para os milaneses, mas o resultado final foi 4-3, 7 gols em um dos jogos mais insanos da temporada. Agora falemos de Marcus Rashford, um jogador de enorme talento que nos últimos anos havia caído de rendimento. Mas ao seu lado surgiu um treinador que voltou a acreditar nele. E parece que Marcus está de volta ao seu melhor nível. No jogo da Liga dos Campeões entre Newcastle e Barcelona, o placar seguia zerado até os 58 minutos. Foi então que Rashford abriu o marcador após um passe preciso de Jules Koundé. O inglês subiu alto e com uma cabeçada potente mandou a bola no canto inferior, sem chance para Nick Pope. Um gol espetacular sem nada a acrescentar. E Marcus não parou por aí. Aos 67 minutos recebeu a bola fora da área, deu um drible elegante para a direita e disparou um chute poderosíssimo de 22 metros. A bola foi como um foguete, bateu no travessão e entrou. Um golaço autêntico e um tiro cósmico. A partida acabou se tornando o grande espetáculo de Rashford. Foi eleito o melhor jogador do jogo, depois o melhor da rodada, e o gol foi considerado o mais bonito da primeira rodada da fase de grupos. O próprio Marcus, em entrevista, disse que gostou ainda mais do gol de cabeça e que chutes como o segundo ele treina com frequência, não vendo nada de extraordinário nisso. Passemos pro gol de tirar o fôlego de Nuno Mendes. O português brilhou durante toda a temporada passada e continua em altíssimo nível neste novo ano. No jogo contra a Atalanta, o lateral esquerdo
esquerdo recebeu um passe de Barcola na ponta, deu um drible falso que fez o marcador ficar no chão e, mesmo de um ângulo impossível, soltou um chute fortíssimo. A bola atravessou o goleiro e entrou nas redes. Um gol fantástico e de um jogador que hoje é talvez o melhor lateral esquerdo do mundo. Infelizmente, nas votações da Bola de Ouro, seu mérito foi subestimado. Nuno ficou apenas em 10º lugar, quando, na minha opinião, merecia pelo menos estar entre os 7 primeiros. Se não fosse o gol seguinte, Éder Militão certamente teria sido o autor do gol do mês em La Liga. Mas no dia 24 de setembro, no duelo entre Atlético de Madrid e Rayo Vallecano, aconteceu algo difícil até de descrever com palavras. O jogador visitante Pep Chavarria recebeu a bola perto do círculo central, deu um pequeno toque à frente e, de 32 metros, desferiu um chute inacreditável em direção ao gol. A bola disparou como um tiro e em um segundo já estava no ângulo esquerdo das redes do Atlético. Um lance desses costuma aparecer mais na América do Sul, onde os jogadores não têm medo de chutar de qualquer distância. Mas na La Liga, nem na temporada passada se viu muitos gols assim. E vale destacar que o goleiro era ninguém menos que Jan Oblak. Sim, ele já passou do auge, mas ainda está entre os melhores do mundo, e sua indicação ao prêmio Lev Yashin confirma isso. Por isso, o gol de Chavarria foi mais inacreditável. E o caso do 11º colocado Pedri foi um insulto ao futebol. Mas em vez de lamentar, vamos relembrar o gol do espanhol Pedri marcado no início de setembro contra a Turquia. Logo aos 6 minutos, Pedri recebeu a bola a cerca de 24 metros do gol, fez um falso movimento e com um chute rasteiro perfeito, mandou para o canto mais distante. Sem comentários. Parecia que ele fazia isso todos os dias no treino. Mas na verdade aquilo foi técnica de altíssimo nível, trabalho delicadíssimo com a bola, como se víssemos o lance em câmera lenta. O gol abriu o placar e, no segundo tempo, Pedri marcou novamente ao converter um cara a cara com o goleiro, conseguindo o segundo doblete da carreira. A Espanha, naquela noite, não deu chance alguma à Turquia, vencendo por 6-0. Bradley Barcola é mais um gênio subestimado. O francês foi na última temporada um dos apenas 4 jogadores a alcançar a marca de 20 gols mais 20 assistências. Mesmo assim, não foi sequer indicado ao prêmio da Bola de Ouro. Mas Bradley não se deixou abater. E no jogo contra o Lens, respondeu da melhor maneira possível, marcando 2 golaços. Já aos 15 minutos, o ponta recebeu a bola longe do gol, avançou até a entrada da área e, com um toque elegante, colocou a bola no ângulo distante. O goleiro até saltou, mas não tinha nenhuma chance. Um chute de manual, o tipo de finalização que poucos no mundo conseguem executar. Logo no início do segundo tempo, Bradley voltou a brilhar. Recebendo o passe de Vitinha quase no meio-campo, avançou em direção ao gol e de 24 metros disparou um chute preciso, rasteiro e milimétrico que entrou raspando a trave esquerda. Mais uma vez, o voo do goleiro foi em vão. O chute, além de forte, foi cirurgicamente exato. Um show incrível do francês. E mais importante, os 2 gols foram os únicos da partida, garantindo ao PSG uma vitória por 2-0 mesmo com a lesão de Kvaratskhelia e sem Dembélé em campo. O belga Kevin De Bruyne também teve seu momento de glória em setembro. No dia 7 de setembro, contra a seleção do Cazaquistão, ele recebeu um passe do companheiro e, sem pensar 2 vezes, disparou um míssil da entrada da área. Um chute potente, preciso e indefensável direto no ângulo esquerdo. A bola saiu do pé como se tivesse sido lançada por uma catapulta. Nem o melhor goleiro do mundo pegaria um lance assim. Forte, exato e lindo. Um daqueles chutes que simplesmente não se defendem. Agora o destaque vai para o defensor do Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, que conseguiu um feito único. Marcou 3 gols de falta em 2 jogos consecutivos. Em 12 de setembro, contra o Eintracht Frankfurt, ele abriu o placar logo aos 10 minutos. Cobrou a falta, a bola desviou no goleiro, bateu na rede e o gol foi oficialmente creditado a ele. Quero fazer uma observação curiosa. Por que o gol de Rafinha contra a Inter em lance parecido foi registrado como gol contra do goleiro, enquanto o de Grimaldo ficou para o cobrador? Nos 2 casos, a bola bateu na trave, depois no goleiro e só então entrou. E segundo as regras, a trave não conta como direção ao gol. Se alguém entender disso, comenta aí. Mas voltando ao jogo, aos 98 minutos o Bayer teve outra falta. Grimaldo se aproximou da bola e com uma batida perfeita encobriu a barreira. A bola tocou de leve na trave e entrou no canto enquanto o goleiro nem se mexeu, apenas acompanhou com o olhar. 2 gols de falta no mesmo jogo, algo raro e espetacular. E 6 dias depois, na Liga dos Campeões contra o Copenhague, ele fez mais um. Aos 82 minutos, cobrou com precisão cirúrgica, colocando a bola no ângulo direito, ainda com toque no travessão, deixando o lance ainda mais bonito. Em apenas 2 jogos, Grimaldo marcou 3 gols de falta, transformando a bola parada do Bayer em uma arma mortal.
No dia 9 de setembro, pela Copa Asiática Sub-23, se enfrentaram Quirguistão e Sri Lanka. Aos 46 minutos após um cruzamento na área, Kim Mir-ki fez algo inacreditável. Dominou a bola no peito e no segundo toque deu uma bicicleta perfeita, um chute em parábola por cima do goleiro. A bola subiu alto, caiu com precisão e entrou por cobertura sem que o goleiro pudesse fazer nada. Daí nasceu uma pintura, e o grande autor dessa obra do mês foi Mir-ki. O resultado da partida foi que o Quirguistão amassou por 6-0. E mais uma vez Juventus aparece em um jogo maluco. E mais uma vez com um golaço de Kenan Yıldız. Aos 52 minutos, a Juve havia saído atrás contra o Borussia Dortmund, mas o turco empatou com um míssil. Recebeu o passe na lateral da área, ajeitou e soltou uma bomba no gol adversário. A trajetória foi alta e linda e o goleiro Gregor Kobel estava sem chance alguma. Um gol perfeito de um jovem talento com DNA ofensivo. Parecia coisa de quem nasceu para fazer golaços. E o destaque não parou aí. O alemão Karim Adeyemi também deixou sua marca. Ele adiantou a bola para correr e na sequência chutou rasteiro e forte, mandando no canto da velha senhora. Um lance técnico e poderoso, impossível de defender. E ainda teve Félix Nmecha, que completou o festival. Ele recebeu um passe de Adeyemi e de 20 metros mandou um chute certeiro. Michele de Gregório, goleiro da Juve, até saltou, mas não conseguiu evitar o gol. Ah, e vale ressaltar, o jogo terminou com 8 gols, todos marcados no segundo tempo. Um recorde histórico em gols em uma única metade da partida. E mais, a Juventus ainda protagonizou uma virada insana nos acréscimos, virando o jogo após os 90 minutos. Sobre essa partida ainda falaremos em outro vídeo, um especial sobre os maiores comebacks e jogos mais insanos do ano. Agora vamos para a grande partida do mês, o Derby de Madrid, onde Atlético e Real se encontraram. Aos 63 minutos, os colchoneiros venciam por 3-2 e tiveram uma falta perigosa a seu favor. Quem foi para a bola? Claro, Julián Álvares. O argentino correu e com uma batida elegante e precisa colocou a bola por cima da barreira direto no canto. Thibaut Courtois até tocou nela, mas não conseguiu salvar o Real. Não foi o chute mais forte do mundo, mas foi perfeito em precisão rente à trave. E já aos 92 minutos, Antoine Griezmann, que havia entrado no segundo tempo, marcou seu primeiro gol em La Liga após 22 jogos, fechando o placar em 5-2 para o Atlético. Foi um feito histórico. Pela primeira vez em 75 anos, o Atlético marcou 5 ou mais gols em um derby oficial contra o Real. A última vez havia sido em 1950. Sim, muitos vão lembrar de um 7-3 em 2019, mas aquele foi apenas amistoso. Agora estamos falando de derby oficial. E que jogo! E agora o melhor gol coletivo do mês, que aconteceu justamente naquela partida já mencionada entre Espanha e Turquia. Tudo começou pelo lado de Cucurella, onde nasceu uma jogada de pura arte. Mark fez um 2 com Pedri, e de primeira cruzou para a área em direção a Nico Williams. Nico também de primeira passou a bola para Oyarzabal, que num toque rápido rolou para Mikel Merino. Merino de primeira finalizou no contrapé do goleiro, encerrando uma jogada perfeita, um exemplo do estilo de jogo espanhol. Não foi apenas um gol, foi uma ilustração do motivo pelo qual amamos o futebol. Velocidade de raciocínio, técnica refinada e sincronia impecável. Enquanto os turcos ainda tentavam entender onde estava a bola, os espanhóis já comemoravam. E Merino não parou por aí. Pouco depois, marcou seu segundo gol fazendo um doblete e no segundo tempo completou o hat-trick. E o terceiro gol foi simplesmente magnífico. De 24 metros ele colocou a bola no ângulo com técnica e precisão incríveis. Os próprios integrantes da comissão técnica espanhola que estavam no banco levaram as mãos à cabeça em espanto. Foi o primeiro hat-trick da carreira de Mikel Merino, meio-campista que às vezes também atua como atacante. O próximo destaque vem do campeonato inglês em uma partida entre Derby County e Preston do dia 20 de setembro. O jogador formado nas categorias de base do Tottenham, Alfie Devine, recebeu um passe e com a perna esquerda, sua perna ruim, disparou um chute violentíssimo em direção ao gol adversário. A bola voou em altíssima velocidade, bateu na trave e entrou. Um gol sensacional eleito o mais bonito da rodada. Mais do que isso, foi o único gol do jogo garantindo ao Preston uma vitória importantíssima por 1-0. O próximo lance ocorreu na Copa da Rússia. O jogador do Cosmos, Vitaly Logachev, recebeu um passe do companheiro e no primeiro toque desferiu um chute verdadeiramente cósmico contra o Vélez. A bola foi direto para o ângulo, tirando a poeira da teia da trave superior. Um momento simplesmente inacreditável, especialmente bonito, quando visto na transmissão ao vivo, onde dá para perceber claramente como a bola faz a curva no ar. A trajetória foi perfeita, alta, elegante, como se desenhada com um compasso. Um gol digno de galeria que será lembrado e pode, quem sabe, se tornar o melhor
gol de toda a Copa da Rússia. Agora um golaço de falta na Premier League. No duelo entre Leeds United e Wolverhampton, o alemão Anton Stach se posicionou para cobrar uma falta a 24 metros do gol. Ele fez uma curta corrida e acertou um chute poderosíssimo, mandando a bola quase exatamente no ângulo direito. O goleiro estava justamente nesse canto, mas a força do disparo foi tamanha que ele nem teve tempo de reagir. Um lance perfeito em tudo, execução limpa, precisa e seca. Sem dúvida, um dos gols mais bonitos da rodada da Premier League, especialmente em um mês de setembro não tão farto em golaços na Inglaterra. Agora voltamos à partida entre PSG e Atalanta, já citada anteriormente, para ver um gol monstruoso de Kvicha Kvaratskhelia. O georgiano recebeu a bola quase no meio de campo, acelerou como um raio driblando quem aparecia pela frente até chegar à entrada da área. Ali, sem hesitar, soltou um chute devastador. A bola viajou a uma velocidade absurda e o goleiro Marco Karnezek sequer teve tempo de reagir. A rede balançou violentamente. Um tiro de canhão, um gol de videogame, o tipo de lance que nenhum goleiro com reflexo sobrenatural defenderia. Agora temos uma obra de arte na Itália com a autoria do jogador do Bologna, Santiago Castro. Seu companheiro cruzou da ponta e um segundo depois a bola estava no fundo da rede, sem que ninguém entendesse o que havia acontecido. Nos replays tudo ficou claro. Castro, com enorme elegância, colocou o pé esquerdo de calcanhar e desviou a bola diretamente para o gol. Essa improvisação genial pegou todos de surpresa. O zagueiro que cobria o lance nem percebeu o truque e o goleiro ficou paralisado apenas observando a bola rolar lentamente para o fundo da rede. Um gol de pura criatividade simples e genial. Uma verdadeira joia da Série A. Agora um gol de bicicleta na MLS. Após o rebote de um adversário, esse jogador se ajeitou no ar e executou um lindo chute de bicicleta, mandando a bola para o gol. O chute nem foi o mais potente, nem foi no ângulo, mas a beleza do movimento tornou o momento memorável. Cercado por 3 defensores, ele ousou e acertou. Esse gol foi eleito o mais bonito da rodada da MLS, o Campeonato dos Estados Unidos. Nos movemos para um gol insano da 5ª divisão da Polônia. Olhem vocês mesmos para essa loucura feita por profissionais. E seguimos para o Canadá, onde no dia 24 de setembro, no duelo entre Vancouver e Portland, aconteceu mais um golaço inacreditável. Um jogador canadense antecipou o zagueiro, dominou a bola no peito e quase sem ângulo mandou um chute fortíssimo. A trajetória foi imprevisível e a bola entrou direto na rede, deixando o goleiro sem qualquer reação. Ele tentou acompanhar o lance, mas quando começou a se mover, a bola já estava dentro do gol. Um chute repentino e belíssimo que entrou na lista dos melhores gols de setembro da MLS. Agora, um golão na Liga Europa no jogo entre Utrecht e Lyon no dia 25 de setembro. Depois de um cruzamento que atravessou toda a área, o atacante Rachid Ghezal tentou driblar o marcador, mas acabou acertando uma assistência. Tanner Tessman não perdoou e soltou uma bomba no ângulo superior do time holandês. A bola passou por entre vários jogadores e a força do chute foi tão grande que mal deu tempo de perceber o lance. O goleiro ainda tentou esticar o braço, mas quando o fez, a bola já estava na rede. Um gol espetacular e o único da partida, garantindo 3 pontos para o Lyon logo na estreia da Liga Europa. Agora é Phil Foden, que no fim de setembro marcou um gol belíssimo em um jogo de mata-mata da Copa da Liga. Phil carregou a bola com dribles rápidos, fez uma tabela curta com o companheiro e de fora da área acertou um chute seco e preciso no canto inferior. Um gol perfeito, com tudo o que se espera de um golaço. Condução individual, troca rápida de passes e finalização impecável de 21 metros. Até os torcedores adversários se levantaram para aplaudir o lance. E o melhor de tudo, Foden parece finalmente ter voltado à boa forma depois de uma temporada difícil. Desde o verão voltou a marcar com regularidade. Agora uma obra-prima de Mauro Icardi, onde gol e assistência combinaram perfeitamente. O lance começou pela direita com Wilfried Singo, que deu um drible genial por cima do marcador, um toque por cobertura que levantou a torcida. Logo depois, ele cruzou rasteiro na área e Mauro Icardi, com um toque de calcanhar, completou para o gol sem chance para o goleiro. Um lance duplo de pura genialidade. E o melhor, foi o único gol do jogo, garantindo a vitória do Galatasaray. Vamos para uma obra-prima entre Stuttgart e Celta, também pela Liga Europa. Um defensor alemão recuou a bola para o goleiro Alexander Nubel, que sem opção de passe lançou uma bola longa perfeita ao ataque. O atacante Badreddine Boanani escapou da marcação, viu o goleiro espanhol adiantado
e com um toque por cobertura de primeira, mandou a bola por cima dele abrindo o placar. Um gol raro e belíssimo. Lançamento milimétrico do goleiro e conclusão fria e elegante do atacante Buonanni, que fez tudo com classe e precisão. Logo depois, vamos destacar o nigeriano Paul Onuachu. Muitos provavelmente esqueceram, mas no ano anterior, ele havia sido indicado ao Prêmio Puskás por um gol antológico. Na partida contra o Konyaspor, Paul deu um chute de calcanhar de costas da área. O gol não apenas bonito, mas também único. E um ano depois, ele fez de novo. Após um cruzamento da direita, o atacante levantou a perna quase na altura da cabeça do zagueiro e acertou um chute seco e preciso no canto inferior. Um gol fortíssimo e técnico que deixou o goleiro sem tempo para reagir. Talvez não o indiquem novamente ao Puskás, mas é impossível não reconhecer. Paul Onuachu tem o dom de encontrar gols onde ninguém mais os enxerga. Ah, e um detalhe, ele mede 2 metros e 1 centímetro. Imagine só, um gigante desses acertando um voleio acrobático com tamanha precisão. Incrível flexibilidade e coordenação para um jogador de seu tamanho. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!